De políticas de bastidores a histórias surpreendentes, manter o público no escuro com relação a certos segredos faz parte da magia. Mas às vezes, os lutadores quebram esse código e contam segredos que não deveriam contar, seja revelando dramas da vida real, trabalhos nos bastidores ou histórias futuras. A que isso leva? Fique conosco para descobrir, pois vamos mostrar a você os lutadores da WWE que revelaram segredos que não deveriam ter revelado. Muitos fãs de luta livre não conseguem se esquecer de Lex Luger, e é fácil entender por quê. Esse cara era construído como um tanque, com músculos que duravam dias, e se movia como um verdadeiro atleta. Seu golpe final, o Torture Rack, sempre deixava os adversários com muita dor. Com um dos físicos mais incríveis da história da luta livre e uma linha de movimentos poderosos, não é de se admirar que o chamassem de The Total Package. Ele realmente tinha tudo o que precisava. Antes de assinar com a WWE, Lex Luger já havia construído uma grande reputação na luta livre durante os anos 80 e início dos anos 90. Ele ganhou vários campeonatos da NWA e chegou a fazer parte do lendário Four Horsemen, enfrentando alguns dos maiores nomes da luta livre. Uma de suas maiores conquistas foi manter o United States Championship por um recorde de 523 dias, o que o tornou o campeão que reinou por mais tempo na história da NWA. Com todas essas conquistas em seu currículo, ficou claro que Luger tinha o que era preciso para ser uma estrela, e foi exatamente por isso que a WWE o contratou. Em 24 de janeiro de 1993, Lex Luger fez sua estreia na WWE, no Royal Rumble, com o apelido de The Narcissist. Fazendo jus ao nome, ele exibiu sua força insana e seu físico musculoso para impressionar o universo da WWE. Como The Total Package, ele derrubava seus oponentes com facilidade usando uma arma secreta, uma placa de metal no antebraço resultante de um acidente de motocicleta, o que tornava seus golpes ainda mais devastadores. Lex Luger poderia ter se tornado o campeão da WWE no SummerSlam de 1993, mas deixou escapar um segredo que não deveria ter revelado e que voltou para assombrá-lo. Esse erro teve sérias consequências para o universo da WWE. Esse erro teve sérias consequências para ele. Quando Hulk Hogan trocou a WWE pela WCW em 1993, criou-se um enorme buraco no topo. De repente, a WWE estava no topo do babyface e o chefe, Vince McMahon, precisava de um novo favorito dos fãs para assumir a liderança. Claro que havia outras estrelas, como Bret Hart, mas McMahon estava de olho em alguém que pudesse trazer de volta aquela vibração de herói americano. Lex Luger, cuidadosamente selecionado para ocupar o lugar de Hogan, Luger parecia ser a escolha perfeita para carregar a tocha. A WWE escolheu Lex Luger para ser seu próximo grande astro, dando a ele uma imagem de herói americano, assim como Hulk Hogan fez antes dele. O plano era fazer com que Luger lutasse contra Yokozuna e vencesse o WWE Championship, tornando-o o novo rosto da empresa. A WWE queria manter isso em segredo para que o momento fosse uma surpresa para os fãs. Infelizmente, Lex Luger deu um tiro no próprio pé ao falar demais enquanto bebia em um bar e revelar a um repórter os planos da WWE de torná-lo o novo campeão mundial. A notícia vazou no dia seguinte e não demorou muito para a WWE reagir. Como punição, eles descartaram todos os planos que tinham para ele, o que levou a uma queda significativa em seu impulso e o fez descer no card. O que poderia ter sido um momento importante em sua vida rapidamente se transformou em uma oportunidade perdida. Lex Luger ainda enfrentou Yokozuna no SummerSlam de 1993 pelo WWE Championship, no que seria o único evento principal de pay-per-view de Yokozuna em que ele defendeu seu título. Tecnicamente, Luger venceu a luta, mas só o fez por contagem regressiva, o que significa que ele não ganhou de fato o campeonato. No entanto, essa não foi a única vez em que um lutador contou algo e enfrentou as consequências da WWE. Basta dar uma olhada em Rusev e Lana. Eles definitivamente agitaram o caldeirão quando surgiram as notícias sobre seu noivado. A WWE não ficou exatamente feliz com essa revelação. Rusev foi um dos astros de destaque da WWE, conhecido por sempre obter uma reação do público, quer estivesse interpretando o vilão ou o herói. Em seus dias no NXT, Rusev cruzou com sua futura esposa, Lana. Lana, cujo nome verdadeiro é CJ Perry,
entrou para a WWE em 2013 como empresária de Rusev. Ela desempenhou um papel importante na promoção do personagem de Rusev, mostrando sua herança búlgara e retratando uma personalidade feroz e confiante. Sua química na tela rapidamente se transformou em um romance na vida real. Rusev e Lana rapidamente se tornaram um dos casais poderosos e icônicos da WWE, mas o relacionamento deles dentro da empresa não foi exatamente um passeio no parque. Em 2015, Rusev e Lana ficaram noivos, e a notícia vazou pelo TMZ, com Lana confirmando-a alegremente nas mídias sociais. Mas a WWE não ficou muito feliz com isso, já que na época ainda estava acontecendo uma história envolvendo os dois. Depois que a foto do noivado chegou ao TMZ, Lana afirmou que foi imediatamente afastada da TV por 3 meses inteiros. Isso realmente faz você se perguntar por que o noivado deles causou tanto alvoroço. Bem, a verdadeira questão é que o noivado entrou em conflito com a história em que eles estavam no momento, o que tornou toda a situação um pouco confusa. A rixa entre Rusev e Lana na WWE era sobre o romance deles na tela e o drama que começou quando Dolph Ziggler entrou na mistura. No início, eles foram retratados como uma dupla poderosa, com Lana gerenciando Rusev e ampliando sua personalidade de heel. A dinâmica deles era intensa e cheia de estilo patriótico, especialmente durante suas lutas com lutadores americanos, o que os tornava uma parte cativante da história. A tensão ficou mais intensa quando Ziggler se envolveu, levando a alguns momentos memoráveis no ringue. Lana e Ziggler são mostrados como tendo uma ligação romântica, o que provocou ciúmes e tensão entre Rusev e Ziggler. As reações emocionais de Rusev e os confrontos intensos com Ziggler se tornaram os principais destaques da história. A disputa culminou em algumas lutas épicas que não só mostraram o estilo agressivo de luta de Rusev, mas também contaram com o envolvimento dramático de Lana, acrescentando uma camada extra de emoção a toda a saga. Eventualmente, as coisas mudaram quando Rusev e Lana se separaram, cada um embarcando em novos caminhos que transformaram seus personagens. Rusev expulsou Lana como sua empresária e trouxe Summer Rae para substituí-la. Enquanto isso, Lana formou uma equipe com Dolph Ziggler, e os dois novos pares rapidamente se tornaram românticos. Isso fez com que Rusev e Summer Rae se tornassem um casal na tela, enquanto o relacionamento de Lana e Ziggler floresceu, adicionando ainda mais drama à mistura. É compreensível ver por que a WWE ficou chateada. Com o noivado de Rusev e Lana em toda a internet, foi difícil para os fãs aceitarem a ideia de que eles não estavam mais juntos na tela. As notícias da vida real dificultaram o envolvimento total com a história, e é provavelmente por isso que a WWE tomou uma posição tão dura sobre a situação. Por falar em posições duras da WWE, o erro de Matt Hardy foi tão grave que fez com que ele fosse demitido da WWE. Ele acabou contando sobre o caso de Edge e Lita, o que foi um escândalo por si só. Em 2005, assistimos a uma das brigas mais pessoais e ridículas da WWE. O triângulo amoroso envolvendo Edge, Lita e Matt Hardy não foi apenas um drama suculento. Ele se transformou em uma saga caótica, repleta de demissões, entrevistas e rivalidades intensas. A situação ficou tão intensa que quase arruinou o legado de uma das estrelas femininas mais inovadoras da WWE. Matt e Jeff Hardy começaram suas carreiras na WWE, mais ou menos na mesma época que Edge, que mais tarde levou Christian para ser seu parceiro. Os quatro acabaram se tornando amigos íntimos e percorreram as estradas juntos. Lita começou sua carreira na WWE como empresária de Essa Rios, mas o deixou e logo se juntou a Matt e Jeff como Team Extreme. Mais tarde, Lita e Matt começaram a namorar e seu relacionamento se fortaleceu. Enquanto isso, os Hardy Boys e Edge and Christian se tornaram as melhores equipes de tag da WWE.
e sua rivalidade com os Dudley Boys foi uma das melhores da história da WWE. No entanto, quando a rivalidade terminou, os Hardy Boys se separaram e seguiram caminhos diferentes como solteiros. Foi aí que as coisas ficaram um pouco difíceis para Matt. Matt Hardy e Lita começaram seu relacionamento em 1999, mas em 2004 as coisas estavam começando a desandar. Depois que Matt sofreu uma lesão muito séria no joelho e ficou fora de ação por cerca de um ano, Lita começou a sair com Edge, que era amigo íntimo do casal. Durante esse período, ela começou a ter um caso com ele, embora Edge ainda fosse casado e Lita ainda estivesse com Matt. Foi uma situação complicada. Quando Matt ficou sabendo do caso, ele não se conteve. Ele foi para a internet e revelou toda a roupa suja do casal. Como resultado, a WWE dispensou Matt, alegando conduta não profissional nas mídias sociais. Matt Hardy não se conteve quando foi para a mídia social falar sobre o caso, e os funcionários da WWE certamente não ficaram satisfeitos com isso. Eles queriam manter esse escândalo em segredo, temendo que ele pudesse afetar sua programação semanal. Como resultado, eles demitiram Matt pelo que consideraram um comportamento não profissional. Enquanto isso, Lita e Edge enfrentaram uma onda de reações negativas dos fãs. Mas aqui está a reviravolta na história. A WWE viu uma oportunidade de ouro em todo esse drama. Eles trouxeram Matt Hardy de volta para transformar essa traição da vida real em uma história, misturando a realidade com a luta livre de uma forma que deixou os fãs entusiasmados. Assim como quando Rikishi falou sobre os Usos e Naomi durante um segmento no Total Divas, isso realmente causou um alvoroço no mundo da luta livre. Na luta livre profissional, há sempre aquele equilíbrio complicado entre o que é real e o que é roteirizado. Às vezes, a equipe criativa mistura um pouco de drama da vida real e os fãs ficam tão envolvidos que começam a borrar essas linhas, envolvendo-se na vida pessoal dos lutadores. No caso de Rikishi, a dinâmica entre ele e os The Usos tem sido analisada pelos fãs, especialmente com algumas mudanças notáveis ao longo dos anos. Para aqueles que não sabem, Rikishi é o pai orgulhoso dos Usos, Jimmy e Jey Uso. Os Usos estrearam na WWE em 2010 e Rikishi estava bastante envolvido, ajudando-os a enfrentar os altos e baixos do negócio da luta livre. O vínculo estreito entre eles foi destacado em várias histórias, especialmente quando Rikishi aparecia para apoiar seus filhos. À medida que os Usos ganharam popularidade e seus personagens cresceram, alguns fãs começaram a questionar a dinâmica familiar, especialmente como o legado de Rikishi se entrelaçava com o sucesso deles. Em 2014, Jimmy Uso e sua então noiva, Naomi, visitaram Rikishi para convidá-lo para seu casamento. A WWE estava em polvorosa porque Naomi também era uma lutadora icônica, então os detalhes do relacionamento deles não eram segredo. A WWE apresentou o casamento de Jimmy Uso e Naomi na vida real em seu reality show, Total Divas. Eles transformaram isso em uma história, mostrando clipes do casal se preparando para o casamento. Um momento memorável incluiu Jimmy e Naomi pedindo a presença de Rikishi, destacando o peso emocional de tê-lo em seu casamento. Naomi contou como era importante para Jimmy ter seu pai no casamento, e foi possível ver Rikishi se emocionando, enxugando as lágrimas de alegria. Apesar de Rikishi ter concordado em comparecer ao casamento, ele acabou faltando porque tinha alguns compromissos independentes que não coincidiam com a data. Isso gerou alguma controvérsia e o Hall of Famer não ficou muito feliz com a forma como foi retratado no Total Divas. Então, o que ele fez? Recorreu às mídias sociais para esclarecer que grande parte do que os espectadores viram foi roteirizado e não real. Ele enviou um tweet para esclarecer a confusão, dizendo: "Às vezes, as histórias dos reality shows espelham as da luta livre. Lembre-se de que há muito pouca realidade nos reality shows." O tiro saiu pela culatra, pois algumas pessoas acharam que ele deveria ter deixado os fãs curtirem o programa sem revelar sua natureza roteirizada. Mas, na época, Rikishi não fazia parte da WWE, então ele podia se safar ao divulgar esse segredo. Agora, vamos falar de outro lutador que revelou alguns segredos importantes, CM Punk. Assim como Rikishi,
Punk já havia deixado a WWE quando decidiu lançar algumas bombas da verdade chocantes sobre a empresa, e ele tinha muito a dizer. Embora a revelação de Rikishi tenha sido controversa, a exposição de Punk levou as coisas a um nível totalmente novo, dando aos fãs uma visão interna do drama dos bastidores que eles não deveriam saber. CM Punk iniciou sua jornada de luta livre no circuito independente, especialmente com a Ring of Honor, ROH, antes de entrar para a WWE em 2005. Ele não perdeu tempo e chegou ao topo, ganhando vários campeonatos ao longo do caminho, incluindo o WWE Championship 2 vezes e o World Heavyweight Championship 3 vezes. Punk também ganhou os títulos mundiais da ECW e da ROH e até se uniu a Kofi Kingston para ganhar o World Tag Team Championship. Seu sucesso foi tão rápido que ele se tornou Triple Crown Champion em apenas 203 dias, o mais rápido da história da WWE. Em 2011, Punk foi coroado WWE Superstar of the Year e se tornou o primeiro vencedor do Money in the Bank por 2 vezes. CM Punk era conhecido por sua língua espirituosa e atitude rebelde e anti-establishment. Seu estilo de straight edge, sem álcool, sem drogas, era, na verdade, uma grande parte de sua personalidade na vida real, e ele a usava para alimentar seus papéis de herói e vilão, dependendo da história. Mas depois de se cansar da WWE, Punk decidiu deixar a empresa em 2014 e enfrentar um novo desafio: artes marciais mistas. Ele assinou com o UFC e começou a fazer seu nome no mundo do MMA. Em agosto de 2021, CM Punk fez um grande retorno à luta livre no evento The First Dance da AEW após uma pausa de 7 anos. Os fãs foram à loucura. Então, em 2022, Punk fez história ao vencer o AEW World Championship, tornando-se o primeiro lutador a ter os principais títulos da WWE, AEW e ROH. Depois de deixar a WWE em 2014, CM Punk apareceu no podcast de Colt Cabana em 2015. Ele soltou algumas grandes bombas que deixaram todos atônitos, revelando uma tonelada de segredos dos bastidores sobre a WWE. Punk não se conteve, especialmente ao falar sobre Vince McMahon e como a empresa tratava seus lutadores. Ele afirmou que McMahon não se importava com os talentos e apontou como alguns lutadores eram tratados injustamente, especialmente quando se tratava de grandes combates. Punk chegou a revelar que foi forçado a lutar várias vezes, apesar de ter sérios problemas de saúde, incluindo um incidente em que foi solicitado a competir com uma infecção por estafilococos. Sua crítica à empresa foi tão brutal que gerou um grande processo contra o médico da WWE, Chris Amon, que tentou processar Punk por difamação. No entanto, o caso de Amon não se sustentou e ele perdeu o processo. A participação de Punk no podcast se tornou um dos momentos mais comentados da luta livre. A seguir, temos Paul Heyman, que mostrou as anotações pessoais de Vince McMahon na TV ao vivo. Agora, se você sabe alguma coisa sobre Vince McMahon, o cara é basicamente aquele que costumava mexer todos os pauzinhos na WWE. Ele não era apenas um grande negócio. Ele era o principal negócio quando se tratava de luta livre. Ele pegou o que costumava ser uma cena menor e mais underground e a transformou em uma sensação global. Mas, como a maioria dos titãs dos grandes negócios, o legado de McMahon não é só sol e cinturões de campeão. Para alguns, ele é o gênio que transformou a luta livre profissional em um espetáculo mundial. Para outros, ele é o chefe durão que não se importava em pisar em alguns dedos do pé para manter o show em andamento. Se você realmente quiser ter uma visão completa de Vince, terá que se aprofundar em sua inteligência nos negócios, em como ele lidava com seu talento e em algumas das questões éticas obscuras que acompanham seu estilo de liderança. Ele é uma mistura de chefe bom, chefe ruim e tudo o que há no meio. Claro, o gênio empresarial de Vince McMahon é inegável. Sua reputação como chefe é onde as coisas ficam complicadas. O cara tinha uma séria reputação de ser um maníaco por controle, como um microgerenciador de nível superior. McMahon comandava o show e suas mudanças de última hora deixavam os lutadores malucos. Às vezes, eles trabalhavam em um enredo por semanas,
mas Vince os tirava de debaixo do tapete logo antes da hora do show. Isso deixava muitos lutadores frustrados, sentindo que não podiam realmente desenvolver seus personagens ou mostrar o que realmente podiam fazer no ringue. Os lutadores, muitas vezes, se sentiam como engrenagens em sua máquina gigante da WWE, sem quase nenhum espaço para respirar criativamente. Um deslize de Paul Heyman foi capaz de provar isso. Agora, Heyman não é um novato no jogo da WWE, longe disso. Esse cara gerenciou um recorde de 7 campeões mundiais, incluindo lendas como The Undertaker, Big Show, Kurt Angle e Brock Lesnar. Não vamos nos esquecer de que ele é o atual mentor de Roman Reigns e trabalhou com outros membros da lendária família Samoan Anoa'i. As pessoas falam de suas habilidades promocionais e de como ele estimula os talentos como ninguém. De vez em quando, ele até entrava em combates, principalmente como alívio cômico, como no evento Rebellion de 2002. Mas o problema é o seguinte: não importa o quanto Heyman fosse bom, McMahon sempre tinha que meter o nariz em cada parte da programação da WWE. Então, quando Paul Heyman acidentalmente mostrou algumas das anotações manuscritas de Vince McMahon durante um episódio do Talking Smack, foi muito chocante. Claro, Vince distribuindo bilhetes, totalmente esperado. Mas o Heyman deixar o mundo vê-las, essa foi a parte surpreendente. Em um erro óbvio, Paul Heyman tentou mostrar que Roman Reigns havia escrito em um pedaço de papel que não havia gostado das perguntas de Kayla Braxton, mas acidentalmente revelou um bilhete de Vince que dizia o seguinte: identifique todas as consequências se Roman perder por Vince. Ele estava pedindo que ele apresentasse todas as possíveis consequências se Roman Reigns perdesse o Universal Championship para Jey Uso no Hell in a Cell de 2020. E de acordo com Vince, a lista de consequências não era pequena. O erro de Heyman pode parecer inocente, mas para um cara com a experiência dele, seria de se esperar que ele soubesse que não deveria deixar escapar algo assim na TV ao vivo. Passando para John Cena, que deixou cair a lâmina em uma luta contra Randy Orton no pay-per-view Hell in a Cell de 2009. Os fãs de luta livre conhecem muito bem a prática antiga da WWE, de fazer com que os lutadores usem lâminas escondidas para criar cortes intencionais durante as lutas. Esse derramamento de sangue pode levar a alguns momentos muito intensos, acrescentando uma vantagem à ação que os fãs hardcore desejam. Quando o sangue começa a fluir, você sabe que as coisas estão prestes a esquentar. A maneira mais comum que os lutadores usam para obter esses efeitos dramáticos de sangue é chamada de blading. Essa técnica envolve o uso de uma lâmina de barbear ou de um pedaço dela para fazer um corte rápido na pele durante uma luta. Normalmente, a lâmina é mantida no equipamento do lutador, de modo que só é retirada quando absolutamente necessário, mantendo a segurança antes e depois do corte. Normalmente, o corte com lâmina acontece depois que a luta já está acontecendo há algum tempo. O corte geralmente é feito na cabeça, habilmente escondido pelo cabelo, e quando misturado com o suor de toda a ação intensa, cria a ilusão de um sangramento grave. A WWE pôs oficialmente um fim a toda essa coisa de corte de cabelo depois de se tornar PG em 2008, mas naquela época eles tentavam mantê-lo o mais discreto possível. No entanto, durante uma partida, John Cena teve um deslize que se transformou em um momento de grande erro. Ao levar um encontrão, ele acidentalmente deixou cair a lâmina de barbear e as câmeras deram um zoom bem no local. Era possível ver a lâmina de barbear caída ali para todos verem antes de o árbitro pegá-la e guardá-la no bolso. Cena pode não ter dito nada, mas esse pequeno erro revelou um dos segredos mais bem guardados da WWE. Por último, mas definitivamente não menos importante, temos o lutador do NXT Saurav Gurjar, que teve um pequeno deslize ao revelar acidentalmente sobre a conquista do título duplo de Keith Lee antes do grande momento que deveria acontecer. Antes de assinar oficialmente com a WWE, Keith Lee teve um começo um pouco difícil. Ele fez um teste em 2008, mas não conseguiu. Então apareceu como segurança extra no Raw em 2009 e, em 2018, fez sucesso no NXT, onde derrotou Cassius Ohno. Em maio de 2018, ele assinou oficialmente com a WWE. Lee fez sua estreia no ringue no NXT e teve algumas lutas sólidas, vencendo lutadores como Luke Menzies e Conor Reeves. No entanto,
ele enfrentou um contratempo com uma lesão em 2019. Depois de se recuperar, ele participou de grandes eventos como o NXT TakeOver, War Games e Survivor Series 2, onde se manteve firme contra os melhores competidores. Em 2020, a estrela de Lee realmente começou a se destacar. Ele se tornou o candidato número 1 para o NXT North American Championship e conquistou o título ao derrotar Roderick Strong. Ele até participou do Royal Rumble, onde teve um momento memorável ao enfrentar Brock Lesnar. Lee se tornou campeão duplo ao derrotar Adam Cole pelo campeonato do NXT, fazendo história ao deter os 2 títulos ao mesmo tempo. Como tudo isso aconteceu durante a pandemia, a WWE pré-gravou o evento no Performance Center, com outros lutadores e recrutas do NXT ocupando os assentos da plateia. O plano era manter a vitória de Lee como uma surpresa, até que o show fosse ao ar na TV. Mas o superastro do NXT, Saurav Gurjar, deixou o gato sair da bolsa ao postar sobre isso no Instagram. Ele rapidamente excluiu a postagem, mas os fãs já haviam feito uma captura de tela e espalhado a notícia como um incêndio nas mídias sociais. Felizmente, Saurav Gurjar não foi muito criticado por seu deslize e não sofreu nenhuma punição. No entanto, ele e seu parceiro não foram vistos na TV por um tempo depois disso. Foi relatado que ele se desculpou pessoalmente com Keith Lee por ter estragado o grande momento. Aqui está os lutadores da WWE que revelaram segredos que não deveriam ter revelado. Qual foi o deslize mais dramático de um lutador? Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários e, antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals para não perder o próximo.